Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar fazendo aí uma análise de tabela de tolerância, né, de ajuste. A gente já fez alguns vídeos referente a isso, mas é um assunto que hora ou outra sempre o pessoal aí comenta para a gente estar falando, né? Então a gente vai tomar como base aí um fragmento da tabela de tolerância de ajuste, né? Esse fragmento aí retirado aí, do livro Manual de Tecnologia Metal Mecânica, né? Livro muito bom, né? Que tiver a oportunidade de ter esse livro aí, adquirir ele, vale a pena. Bom, e aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma suposição de análise e entender aqui as variáveis, né? Vamos supor o seguinte, né? Que a gente vai ter uma montagem de um elemento, né? Vamos fazer aqui um eixo, né? Supondo, deixa eu só mudar a cor aqui dele. Vamos supor aqui que a gente vai ter a montagem aqui de um eixo. E essa montagem desse eixo, ele vai estar ligado a um furo, né? Fazer aqui, vamos, pronto, tá ótimo aí, desalinhou, pronto, tá bom. Aí, então vai ser a montagem levando em consideração o que? O diâmetro. Vamos supor aí um diâmetro de vamos colocar aí 10 milímetros, né? Um diâmetro de 10 milímetros, o qual ele vai ter uma tolerância H5, né? Tolerância H5. E para o eixo, né? E para o furo, vamos colocar aí uma tolerância com folga H6, né? Então aí H5, H6 para 10 milímetros de diâmetro, né? Deixa eu apagar aqui o eixo e furo, e aí a gente vai analisar as variáveis, né? De folga máxima, mínima e intermediária dos dois. Então, primeiro detalhe, né, 10 milímetros, a gente tem que observar aqui a relação da faixa nominal, né? Então aqui a gente tem, lembrando que é um fragmento da tabela, a tabela é enorme, né? Então aqui vai até 3 milímetros, aqui de 3 a 6, 6 a 10 e 10 a 18. Então o que acontece? O intervalo à direita, né, exemplo aqui, de 3 a 6, né, significa o quê? Que ele vai de 3 até o limite antes de chegar no 6, exemplo, se a gente tivesse um valor de 5,999, a gente utilizaria esse campo aqui. Só que no caso, se a gente for utilizar o 6, a gente vai usar no intervalo subsequente, né? Então de 6 a 10 significa que ele vai de 6 até 9,999 e assim sucessivamente. Então como a gente está querendo 10, a gente vai usar essa aqui de baixo, né? Então essa aqui é a referência que a gente vai estar utilizando. Tá bom? A tolerância que a gente está querendo é o H5, né? Para eixo, lembrando que para eixo é letra minúscula, né? Então nesse caso aí ele vai ficar H5 com a montagem com o H6. Então para o furo, letra maiúscula, né? Então esse aí é o padrão. Então como é 10 milímetros e é o H5 e o H6, né? O H6 já está aqui do lado, vai ficar fácil para a gente que vai ser esses dois aqui, né? Então são essas duas situações. Então vamos colocar aqui para o eixo, o que é que significa? O eixo de 10H5, vamos colocar aqui 10H5, ele tem uma variação de 0, vou colocar aqui uns tracinhos, de 0 até menos 8. Deixa eu mudar aqui, deixa só um espaço mesmo para não confundir. De 0 até menos 8. Menos 8 o quê? Milésimos de milímetro, né? Então tem que ficar atento com isso, né? Então a variação dele é essa. No caso do furo, o furo ele é também 10 milímetros, o nominal dele, só que ele é o H6, né? Então no caso, furo tem que ser maiúsculo. E no caso do furo, ele vai de mais 11 até 0. Então essa é a variação. Então o que significa aí na prática? Se você for fabricar esse eixo, aí ele vai poder variar de 9,991 até 10 milímetros. Então esse aqui é o campo de tolerância. Corrigir aqui. Ele vai de 9,992 até 10 milímetros.
porque eu corrigi aqui o 9, que eu tinha colocado 9,991, é porque é menos 8, tá aqui, menos 8. Então, o que é que a gente vai ter como é que a gente vai encontrar esse valor aqui? É só pegar o valor nominal, que está aqui indicado 10 milímetros, e subtrair do menos 8 milésimos de milímetro, né? Então, esse menos 8 ele representa isso aí, né? Então, subtraindo 10 de menos 8 milésimos de milímetro vai dar 9,992. E o 10 veio da onde? O 10, né, supondo que a gente fosse subtrair do zero, né? O professor de matemática vai se reclamar comigo. Então, 10 menos 0 vai dar 10. Né? Então, essa é a variação para o eixo. Ou seja, ele pode ir de 9,992 até 10 milímetros. Né? Então, qualquer valor dentro dessa faixa está correto aí o parâmetro do eixo. Lembrando sempre que existe um termo chamado de confiabilidade metrológica, o qual, quanto mais próximo ao centro da medida, mais confiável vai estar. Exemplo, uma medida com 9,996 e uma medida com 9,992, que é o limite, a com 9,996 é mais confiável. Bom, no caso para o furo, ele é 10H6 e ele vai mais 11 e 0. Então, mais 11 significa o quê? Que ele vai vou colocar logo pelo 0, vai ficar melhor. Então, é como se a gente tivesse 10 mais 0. Né? Então, 10 mais 0 vai dar 10. Então, o eixo ele pode variar, ou o furo ele pode variar de 10 milímetros até 10,011. De onde foi que veio esse 10,011? Somou com o mais 11 aqui. Né? Então, qualquer valor dentro dessa faixa aí para o furo está correto. Né? Então, se durante o vídeo aí eu confundi alguma vez eixo com furo falando, leve em consideração que está aqui escrito aqui que é o que está correto, tá bom? Então, para o eixo 10H5 minúsculo, a indicação é de 0 a menos 8, né? Então a faixa dele é de 9,992 milímetros até 10 milímetros. O 9,992 surgiu da subtração com menos 8. O 10 da subtração do 0. Né? 10 menos 0, 10. O furo, mais 11 e 0. Então a gente vai ter 10 milímetros mais 11 milésimos de milímetro, ou seja, 0,011. Então 10 mais 0,011 vai dar 10,011 e 10 mais 0 igual a 10. Né? Então aí tá os valores. Na prática, o que isso significa? Observa que a montagem dele aqui está indicando que é uma montagem com folga. O que significa isso na prática? A montagem do eixo em relação ao furo, vamos supor aqui, eles não vão poder ultrapassar os valores. O que significa? A gente não vai ter sobremedida aqui. Se a gente, exemplo, fabricar o eixo com o maior valor dele, que é 10, e o furo com o menor valor, que é 10 também, eles vão ficar na mesma condição nominal. Né? Então, é por isso que indica aí com folga. Né? E o valor com maior distância seria justamente a montagem com o eixo com 9,992 milímetros e o furo com 10,011 milímetros. Né? Então, se a gente for calcular aqui a folga mínima, tá aqui, folga mínima. Lembrando que esse aplicativo aqui que eu uso, ele não coloca acento. Então, a folga mínima vai ser o quê? 10 menos 10. Vai dar igual a 0. Né? Então, a folga mínima aí é 0. E a folga máxima, vou colocar aqui, vou colocar aqui max, folga máxima vai ser 10,011 menos 9,992. Né? Então, fazendo essa subtração aí, ela vai dar 0,019 milésimos de milímetro. Né? Então, essa é a folga máxima, tá bom? Então, essa é a interpretação que a gente tem aí utilizando esses dois valores. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.